Tem um ponto que a gente queria discutir com muita cautela e com muita tranquilidade e sobriedade, embora a gente esteja tomando cerveja faz muito tempo, que a gente começou a discutir. Eu queria trazer aqui à baila a questão do casamento gay. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que hoje, em 2022, nós estamos muito além da questão do casamento gay. Hoje nós estamos discutindo, ou está em discussão pública, a questão, por exemplo, de você fazer uma operação de troca de sexo numa criança de 8 anos de idade. STF 2011, que, pelo que eu me lembro, que teoricamente regularizou a questão do casamento é verdade, muito obrigado. Foi em 2011. Pacificou em 2011. Pacificou já há 11 anos. Estamos há 11 anos. Eu estou pegando esse ponto em particular porque eu acho que faz muito bem para o conservador discutir coisas que já aconteceram no sentido de deixá-las pacificadas em função de um certo tempo. E eu falo nisso no sentido que a gente está muito além disso. A discussão do gênero ou da sexualidade, se é que a gente tem que discutir isso. Cada um faz o que quer, negão. Se é que a gente tem que discutir isso, muito bem falado, ela ocupa um espaço do debate público. Então, quando eu estou querendo colocar essa posição, eu coloco o seguinte, como que um conservador pode entender, e é um assunto muito delicado, não que nos caiba ficar discutindo a sexualidade das pessoas, mas como uma pauta pública, a sexualidade enquanto pauta pública, né? Seja ela em educação nas escolas, seja ela no SUS financiando operações de troca de sexo, quer dizer, naquilo que tange o público. Como que um conservador pode lidar com toda a questão da sexualidade vis-à-vis que me pareceu, e é isso que a gente estava discutindo, que quando a gente discutiu o casamento gay, aquilo passou de forma razoavelmente tácita, muito menos atabalhoada, escandalosa do que histérica. Se dá hoje. E, a meu ver, gosto de pensar, eu que humildemente quero ser conservador. Eu entendo que essa questão do casamento gay em si ficou razoavelmente pacificada e nós estamos numa outra discussão hoje em dia. Eu quero discutir a ideia de progresso dentro do conservadorismo. Eu acho e que, pautas minoritárias. Como é que lida com essas pautas minoritárias? Como é que o conservador abarca o progresso? Como é que o conservador pode dizer? Porque existe uma certa questão sexual que vai estar muito além da nossa discussão e ela é bonita, porque ela é pública, né? Das outras pessoas. E nós estamos bem longe de progressismo aqui, galera. Só para dizer, só para deixar bem claro. Levantando o Gládios, não é essa exatamente nossa bandeira, mas a gente está querendo colocar a baila para que o conservadorismo possa absorver esse tema e também não é essa e poder ideia... lidar com isso de uma forma positiva e não ser reacionário, que é a grande questão ou o grande embate quando alguém fala que é conservador. Não faz sentido? Ideia... Não sei se eu estou ensejando um certo papo. Eu queria que você desse sua opinião, como a gente lida com isso. E só ensejando também que não é ideia de progresso, enquanto que o tempo de ontem é pior do que o tempo de hoje. Né? Então, assim, não é dizer que nós progredimos em função de uma não identificação de gênero e chamar isso de progresso. Não é uma questão de progresso científico, né? Mas progresso talvez do espaço que essas ideias ocupam no mainstream de hoje em dia. É isso aí. Como lidar com isso? Bom, a primeira, eu não sei se a palavra correta para isso seria progresso. Eu acho que talvez a palavra mais adequada para representar o momento e esse assunto especificamente é uma mudança social que aconteceu em outras épocas com outros assuntos, né? E, sem querer, obviamente, comparar uma coisa e outra, mas isso aconteceu, por exemplo, com a escravidão. Então, num momento histórico, a escravidão era, assim... Ninguém questionava, ou quem questionava era muito pouco. Você tem um momento histórico que a escravidão se torna inaceitável para a maior parte da sociedade. E aí as mudanças acontecem. Aconteceu no Brasil, aconteceu na Inglaterra, em vários países, né? E então eu não acho que a ideia seja exatamente de progresso, mas mais de mudança. E aqui não há, enfim, não há nessa escolha de palavras nenhuma tentação ou vontade de diminuir ou de criar qualquer tipo de coisa. Não é isso. Mas nesse caso, assim, eu sempre tento pensar nas origens das questões que ensejaram determinadas bandeiras. Nesse caso do casamento ou do contrato civil entre pessoas do mesmo sexo, né,
eu acho que é outra distinção que eu gosto de fazer, na minha cabeça, até do ponto de vista histórico da tradição, casamento é aquilo que se celebra dentro da igreja, o contrato civil é aquilo que se celebra perante o Estado. Teve um momento que essas duas coisas começaram a andar juntas, e casamentos civis dentro da igreja e tal, até hoje e tal, e aí as coisas começaram a se confundir. Mas eu lembro de vários anos atrás, as primeiras discussões que começaram a ser feitas para que fosse legalizado o contrato civil entre pessoas de mesmo sexo, era por conta de restrições na norma jurídica de herança, de plano de saúde, etc, etc, etc. Então, assim, qual era a origem a ser atacada? Legal. Era esses problemas que inviabilizavam de forma tola. Perfeito. Quer dizer, se duas pessoas do mesmo sexo têm uma vida em comum, como é que você tem a ver com isso? Como é que você vai, enfim, impedir uma de ter esse tipo de direito? Então, esse problema não foi atacado. Então, essa é a primeira discussão. Por que não foi atacado? E aí você tem uma outra, né? E aí tem dois universos aqui. Tem um universo maior de pessoas de homossexuais, etc, etc. Não vou aqui entrar nas nomenclaturas e tal, porque não é o caso. Exato. Mas vamos botar no mesmo grupo assim, os homossexuais. Sim. Você tem um grande grupo que quer viver a sua própria vida e não quer ser atrapalhado, inclusive, por esse tipo de regra burra. Exato. Né? Exato. Aí dentro desse grupo tem um subgrupo, que eu acho que é menor, mais barulhento, que faz disso uma ideologia. E aí, ao fazer disso uma ideologia, também quer fazer com que basicamente a igreja seja obrigada a celebrar não o contrato, mas o casamento. Fato. E isso é um problema porque a igreja é privada. Exato. E aí quando você começa um movimento nesse sentido, aí é um problema. Porque aí você quer fazer com que o Estado seja usado para obrigar uma igreja a fazer uma equivalência. E assim como as pessoas têm o direito de não ter uma lei que atrapalhe herança, plano de saúde e tal, também a igreja, qualquer uma que seja, também tem um direito de não aceitar. Você pode discutir se a igreja está certa ou está errada. Isso é outra discussão. Né? Aí quando eu falo igreja, não estou falando especificamente a igreja católica, que é a minha igreja, ou mais. Você podia ser muçulmano. O muçulmano falaria a mesma coisa. E o judeu ortodoxo, la même chose. Qualquer um. E assim, nos países muçulmanos essa discussão nem passa nada. Não, ela existe até a hora que se corta a cabeça de alguém, ela não existe mais. Que insistiu demais na discussão. Exato. Não começa. Então, assim, isso me incomoda. Porque aí é um pequeno grupo que politiza algo que faz parte da sociedade humana, desde que há registros. E assim, você vai por lei proibir. Quer dizer, a Inglaterra até os anos 60, se alguém fosse pego... Oscar Wilde foi colocado na prisão por conta disso. Sim, século XIX, eu acho que 19, exatamente. Mas essa lei que criminalizava, né, que era a sodomia, não era o homossexualismo. Porque é Sodoma e Gomorra, sodomia, exatamente. Foi derrubado nos anos 60. A Thatcher, inclusive, foi uma das que votou a favor da derrubada da lei. Então, assim, na Inglaterra. Isso no Brasil não tinha. Entendeu? Então, assim, são discussões diferentes que às vezes são colocadas numa mesma discussão e acaba soterrando o aspecto principal. No caso de uma perspectiva conservadora, acho que a visão é essa.